Nesse segundo vídeo, eu vou mostrar alguns outros recursos que nós temos para utilizar a parte de polígonos e alguns outros elementos de combinação entre polígonos, tá? Então a gente retomou a partir daqui, a gente já tinha essa imagem produzida, né? Essa ilustração, essa arte realizada. E aí vale lembrar uma coisa, se a gente tiver com o cadeado travado, que foi a última explicação, lembre-se que você não consegue mexer. Portanto, se precisar movimentar o objeto, não esqueça de destravar o cadeado. A partir daí, a gente vai começar a fazer outras coisas interessantes. Quais são? Então, primeiro, nós vamos fazer aqui alguns objetos compostos. Então, o que eu vou fazer? Eu vou simplesmente pegar uma elipse, vou colocar aqui, vou pegar uma outra elipse e vou fazer uma sobreposição. Eu vou pintar uma de uma cor diferente para que você note uma coisa bem interessante. Se eu selecionar esses dois objetos, eu posso utilizar dentro do menu Figma, o main menu, o menu principal, a área de objeto. Então, essa área de objeto tem um recurso chamado Boolean Groups. Esse Boolean Groups consegue combinar 4 tipos diferentes de situação entre objetos: união, subtração, interseção e exclusão. Para demonstrar como cada um deles funciona, eu vou fazer o seguinte: eu vou duplicar esse objeto. Pronto, 4 objetos. Eu vou trabalhar um por vez, um grupo de objetos por vez, para a gente notar as diferenças. Então, este e este são dois objetos que eu selecionei. Vou entrar aqui no nosso menu, vou entrar em Object, vou entrar em Boolean e vou escolher o primeiro, união. Vamos ver que resultado vai dar. Bom, então, uniu os dois objetos, transformando esses dois em apenas um. Essa é a ideia de união. Vamos ver agora a próxima. Selecionei os dois objetos, vamos aqui no Figma, Object, vamos procurar o Boolean Groups e vamos em Subtract. Subtract Selection, subtrair a seleção. Pronto, subtraiu a área comum. Aqui a gente pode usar a imaginação para criar o objeto que quiser. Vamos trazer agora os outros dois que estão aqui e vamos aplicar o terceiro efeito. Object, Boolean e vamos usar Intersect. Pronto, só ficou a interseção, aquilo que era comum aos dois objetos. Então agora eu tenho a ideia de uma meia-lua, um gomo de um limão, né? Alguma coisa do tipo que eu precisasse desenhar fazendo essa combinação. E por último, mas não menos importante, vamos pegar o quarto item. Vamos lá no Figma, vamos em Objeto, vamos em Boolean Groups, Exclude. O Exclude vai excluir a área comum, deixando ela vazada, inclusive. Ó, tá? Então eu vou fazer aqui agora um último exercício. Eu vou pegar uma elipse perfeita. Eu vou pegar polígono, que é uma ferramenta que a gente não usou ainda. Vou colocar aqui. Perfeito. Esse polígono tem uma característica interessante, que é a questão de número de lados, que pode se aumentar, tá? O count. Então, se eu clicar e arrastar, 4 lados, 5 lados, 6 lados, e aí eu vou deixar desta forma. Eu posso, então, pegar esse polígono, reduzi-lo, colocar dentro da circunferência. Claro que para a gente conseguir enxergar eu vou trocar de cor. Então vou colocar aqui, pronto, por exemplo. E a partir de agora eu posso fazer uma subtração e ficar só com a parte de fora. Ou poderia fazer o inverso, poderia deixar este elemento aqui, pegar a circunferência, deixar um pouquinho menor, trazer ela para frente. Então vou fazer isso agora, vou trazer a circunferência para frente. Perfeito. E depois fazer a subtração. E aí a gente teria uma porca ou algo parecido, né? A ideia de uma peça, né? Propriamente dito, vazada. Então, eu vou fazer a seleção. Vou trabalhar aqui em Object. Vou trabalhar com Boolean Groups. Exclude Selection. Pronto. Excluí a seleção. Agora eu tenho uma peça que pode utilizar, por exemplo, um linear, um gradiente, né? Como a gente já viu. Claro. Pronto. E aqui, essa mais clara vem para cá. E aqui, uma mais escura. E aí, rotacionar para dar o efeito de luminosidade que eu quero. Pronto, tá aí.
Claro que eu fiz em vermelho, mas eu poderia também fazer em cinza, fazer em prata, até chegar na ideia, por exemplo, de um cromado ou de alguma coisa do tipo. Tá bom? E aí, para fazer isso, eu usei os Boolean Groups. Tá? Então, outro ponto. Uma vez feito isso, eu posso, de repente, querer juntar estrela. Então, vou pegar a estrela aqui. Essa estrela tem 5 pontas. E eu posso aumentar o número de pontas aqui da mesma forma. Então, vamos lá. Pronto. Posso juntar com o meu outro objeto. Posso selecionar tudo. Posso entrar no nosso Object, Boolean Groups, e posso fazer uma união disso tudo. Uma perspectiva diferente. Deixa ele um pouquinho mais claro e vou também colocar um contorno provavelmente mais escuro, um pouquinho mais grosso. Lembrando que depois eu posso rotacionar, colocar sombra, enfim, fazer todos os efeitos possíveis e imaginários que eu desejar. Perfeito? Se precisar duplicar, Alt pressionado, arrasto, posiciono, arrasto, posiciono. Tá? Veja aí que distância, e aí o meu trabalho praticamente está acabado. Seleciono os 3 objetos, posso selecionar por aqui, posiciono até achar o meio da página, posiciono até achar o meio da página, soltei, está colocado. Preciso inserir um texto nele, clico no texto, minha empresa. Note que o Figma mantém a última fonte escolhida como padrão, né? Então a gente vai poder selecionar aqui. Vamos trocar aqui, eu vou colocar Roboto, que é uma letra que eu gosto bastante. Vamos aumentar o tamanho 50. Vou colocar esse texto mais ao centro. Aqui está. Lembrando, se achar muito difícil o seu mouse não estiver funcionando adequadamente, é para usar as ferramentas de alinhamento aqui de cima. Na parte de texto, vale também uma consideração. Nós temos no ferramental alguns grupos de comandos já evidentes que ficam nessa região, que diz respeito ao alinhamento, se for um conjunto de texto, né? Um parágrafo pode estar à esquerda, centralizado, à direita, pode-se ter espaçamento entre os itens, né? E isso é fácil de mostrar. Então vamos pegar aqui, ó, por exemplo, ó, letter space, espaçamento de letras. Então vamos pegar aqui e vamos ampliar. Note que então agora a letra ficou mais espaçada. Claro que eu preciso depois reposicionar para ficar no centro da página, lá tudo bonitinho. Se você criou uma caixa de texto muito grande, em que o espaço que eu tenho aqui é um espaço vago e está me dificultando fazer o alinhamento, a gente pode clicar nessa setinha aqui, ó, que é Alt Width, que é ajusta de largura. Eu clico aqui e automaticamente a caixa se ajusta o texto. Isso é importante, né? Principalmente quando os textos são de título. Né? É uma característica interessante. Se o texto for de parágrafo, então vamos pegar aqui, vamos fazer um texto parágrafo. Pronto. Então, perfeito, vou selecionar todo o texto. Tá aqui. Vamos trabalhar um pouquinho na questão do espaçamento, que no caso era 34. Não quero espaçamento, vou deixar 0. Pronto, o texto agora está perfeito. E aí, esse width, ele faz com que o texto ocupe toda a região, né, da largura possível que eu tenho da minha caixa de texto. Percebe? Então, eu tinha um texto grande, e aí ao clicar nesse alto aqui, na alta largura, né, automática, ele colocou o texto tudo na parte de cima e fez ficar simétrico. Beleza? Se esse for o objetivo, ok. Caso contrário, a gente poderia dar um Enter aqui, né? E aí a coisa é diferente, porque quando eu dou um Enter, eu estou dizendo que isso aqui é uma nova linha, poderia ser um novo parágrafo, por exemplo, tá? Ou um texto que você quer, de repente, centralizar desta forma, tá? Então, os botões de centralização estão aqui e é possível utilizar nesse sentido. Além disso, é possível fazer alinhamentos com a caixa, principalmente se você quer ele alinhado mais no topo, mais no meio da caixa ou na parte de baixo, tá? Fora isso, também tem o espaçamento de parágrafo, caso exista 2 linhas ou mais. Então, vou fazer o teste aqui. Então, vamos imaginar que aqui eu tenho esse texto. Deixa eu voltar para o padrão original que estava. Vou copiar ele novamente.
Vou colocar um ponto final para dar a ideia de parágrafo e vou colocar a outra frase embaixo. Pronto. Então eu tenho agora 3 linhas que corresponderiam a 3 parágrafos, tá? Então, a partir daí, o que eu vou fazer? Primeiro, eu vou diminuir um pouco a letra, que está grande demais para um texto. 30. Perfeito. Agora, eu vou fazer o alinhamento. Está alinhado. E agora, eu vou espaçar um pouco entre as linhas. Para isso, eu vou usar esse elemento, ou Paragraph Spacing. Aqui, posso fazer o espaçamento para deixar mais equilibrado o conjunto da obra. Tá bom? Outras funções para texto podem ser encontradas nesses 3 botõezinhos aqui, tá? Type Settings, que significa configuração do tipo. Aqui nós vamos ter muito mais coisas que a gente pode usar em relação ao texto. Por exemplo, o alinhamento justificado, que a gente não tinha visível lá na nossa tela, tá? Outro ponto é sublinhado, strike through, que significa riscar, né, a região que foi selecionada. O espaçamento nós tínhamos, a indentação de parágrafo, isso aqui é importante, principalmente se a gente quer colocar o espaçamento da primeira linha, né? Então, para demonstrar isso, eu vou fazer um outro texto, lembrando que você tem aqui, para selecionar às vezes fica ruim, e você pode usar setas de movimentação do seu teclado, tá? Você pode usar a ideia de clicar no objeto e usar setas de movimentação, ou a seta pura, que ele movimenta bem pouquinho, como você pode perceber, ou usando Shift, que vai dando saltos, ó. Tá? Shift setinha do teclado permite dar salto. Então, esse texto eu vou deixar ele por aqui por enquanto, e vou agora trazer um texto de parágrafo. Para que a gente possa fazer de forma mais clara, eu vou aumentar um pouco a nossa área do desktop aqui. A gente está com 720 de altura, eu vou colocar também 1440. Pronto, assim a gente ganha mais espaço para baixo. Eu vou fazer o texto, eu já tenho um texto colocado aqui, eu vou mandar colar esse texto. Ele já trouxe o texto, tá aqui tudo bonitinho. Então vamos colocar 1440, vou colocar 1000. Pronto, tá aí, tá resolvido. Essa é uma técnica interessante. Então ao invés de você fazer muita coisa manual, procura sempre observar aqui, né? Facilita a vida. Bom, então eu tenho aqui 2 parágrafos, por exemplo, né? Vamos fazer aqui o ajuste do texto. E aí eu quero brincar um pouquinho com os elementos de espaçamento de parágrafo, que está aqui, ó, 10, então eu posso espaçar mais o parágrafo, ok. O alinhamento está à esquerda, perfeito, mas eu queria justificar, queria deixar ele alinhado dos 2 lados, e eu não tenho isso aqui. Então o que eu vou fazer? Clicar nos 3 pontinhos, vou clicar no alinhamento justificado, vamos tirar um pouco a ferramenta de lado aqui, ó. É possível fazer isso também, tá? Deslocar a janela para você poder ver o efeito que você está causando no texto sem nenhum tipo de interrupção. Outro ponto legal é esse elemento case, né? O case aqui significa caixa alta. Então, se eu quiser tudo maiúsculo, forçar que o texto vire todo maiúsculo, eu posso. Se eu quisesse que o texto virasse tudo minúsculo, também posso. A primeira maiúscula de cada palavra, né? Um maiúsculo com uma diferenciação apenas de tamanho, então a gente consegue ver que o O vai ficar maior que os demais, tá? Aqui uma igualdade de tamanho, né, deixando tudo maiúsculo, mas um pouquinho mais reduzido em relação ao original. Então a gente vai perceber que existem diferenças aqui que eu posso utilizar. Cuidado! Se você deixar acionado isso, nunca mais você vai conseguir escrever minúsculo. Para isso você tem que clicar nesse menos, que significa voltar ao tipo padrão. Então cliquei aqui, volta no tipo padrão. Então já justifiquei. E aqui o parágrafo indente, ó. É a indentação da primeira linha, que nós chamamos. Você pode simplesmente colocar aqui e puxar e ver o resultado, ó. Tá vendo? Então, quando você quer os 2 dedinhos parágrafos que você via na escola, então você pode mexer aqui, 80. Então, já delimitei aqui a região do parágrafo indente. Além disso, eu tenho ferramentas para trabalhar com a parte numérica, com a parte posicional. Se eu quisesse escrever H2O, né? Então, aqui eu tenho subscrito, o normal e o superescrito ou sobrescrito, né? Que é o superscript. Então, perfeito. Na verdade, esses 2 elementos aqui vão fazer o item, né? Como ele está demonstrando aqui, ó, C8H10N4O2, que é para componentes químicos, né? Ou a parte de cima, para você elevar o quadrado, elevar a décima potência, quando você quer trabalhar com a parte de sobrescrito, tá? Isso é importante também. Aqui em Variable é possível fazer alterações no peso da letra.
que é o peso? É se eu quero uma letra mais leve ou uma letra mais densa. Então, uma letra mais leve, note que o contorno dessa letra, o peso da fonte, ela é bem mais suave. Porém, eu posso passar do limite e engrossar ainda mais, como se fosse um negrito, né? Intensificando ainda mais o peso dessa letra. Tá? Eu posso fazer isso tanto na altura quanto na largura. Né? Então, eu posso suavizar tanto um quanto o outro. Note que agora ficou mais exprimido o O. Né? A gente conseguiu modificar, inclusive, o formato da fonte. Né? Então, não quero isso, vou voltar ao normal, eu quero uma letra mais redondinha. Perfeito. Mas eu quero uma letra mais leve mesmo. Né? Eu acho que aqui fica mais interessante de fazer a leitura, não confundir menos. Lembrando que também a gente tem lá na parte inicial, no Basics, por exemplo, na questão de bold, né? Negrito, itálico, sublinhado. Vou fechar aqui e vou continuar na minha barra que nós temos aqui. O bold, o negrito, itálico, sublinhado, a gente consegue ver por aqui, ó, no regular. Então, ao clicar aqui, a gente tem aquelas variações. Então, o interessante do Figma é que não tem só negrito, normal e sublinhado. Né? Então, a gente tem aqui vários tipos de condensação que a gente pode usar. Então, regular, médio, né? Então, também é interessante quando a gente vai trabalhar com textos, verificar aquele que dá mais legibilidade. Toda a parte de contorno, efeito também é possível utilizar. E dentro de texto, além do Drop Shadow, você pode colocar um Inner Shadow, uma sombra interna que favorece a leitura, a depender do fundo que você vai usar. Então isso aqui é para teste, eu recomendo você experimentar e colocar alguns efeitos para verificar o que você pode obter no texto. Tá? Então aqui o efeito de blur, se não quiser usar efeito nenhum, existe o menos aqui do lado que é para remover o efeito. Muito bem, agora eu vou só trazer esse texto aqui para baixo, deixar ele alinhadinho. E terminamos agora o nosso vídeo 2.